Então vamos lá, gente. Vamos começar. Lembrando sempre a vocês que eu vou botar esse material tanto no canal da Radiologia do Rio de Janeiro, como no canal Radiologia, né? São dois canais no YouTube. E também no meu Instagram, canal Radiologia. Tá? Vocês fiquem à vontade para acompanhar, para assinar, para rever com mais calma a apresentação. Tá? Eu vou começar essa apresentação falando um pouquinho sobre pancreatite aguda, é um tema que eu gosto muito. Acho que tiveram algumas situações novas de terminologia, de conduta, de definição. É importante saber. É muito prevalente na prática. Muitos de vocês, residentes, começam a trabalhar com emergência, tá? E, enfim, eu acho que é importante a gente saber se dedicar. Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, tá? Dá uma olhadinha, gente, aí. Então, vamos lá. A gente vai trazer o primeiro caso, uma paciente do sexo feminino, 62 anos, fez uma TC 17/7, história dela, 62 anos, hipertensa, dislipidêmica, procurou o serviço de emergência em 17/7/2020, queixando-se de dor epigástrica, força e intensidade, EVA de 10, né, uma escala visual, né, se apresenta isso aqui, né, e o paciente descreve o tipo de dor, então dor na escala máxima, segundo a paciente, associado a vômitos, há cerca de 24 horas, ela estava hipertensa no momento que ela foi atendida, com o abdômen distendido, doloroso, predominando em epigástrio, sem irritação peritoneal. Leucocitose com desvio PCR bem elevado, aumento de amelase e lipase e aumento também de triglicerídeos. Tá? Então, vamos ao caso, mas aí, indo ao caso, gente, eu queria discutir com vocês alguns tópicos importantes. Então, como eu faço o protocolo de TC para ver pancreatite aguda, se realmente como é que eu faço esse diagnóstico, se tem pancreatite ou não, tá? Como eu meço o pâncreas, parece uma pergunta boba, mas não é, ela é importante, tá? Ela permite, inclusive, você responder a pergunta de cima. Como eu faço a classificação de Baltazar, que é super importante, é um tipo de classificação radiológica que o intensivista sabe, o cirurgião sabe, o clínico sabe, então você vai fazer interface com esse colega, então é importante você saber, e se tem necrose, que às vezes é o grande dilema nosso do dia a dia. Beleza? Então, vamos lá, vamos ao caso. Então, ela inicia com esse exame aqui do dia 17. Tá? Então, dia 17, a gente fez uma tomografia computadorizada, direto com contraste. Então, em termos de protocolo, é assim que eu faço. Tá? TC direto com contraste. Antônio, fase portal, fase pancreática, 60, 70 segundos ou 50 segundos? O que a gente precisa, não tem diferença. Você faz pancreático ou portal, você vai fazer o diagnóstico da pancreatite, você vai estimar, você vai fazer a classificação de Baltazar, você vai dizer se tem necrose. Então, não há nenhum dado de literatura que te diga a fase pancreática é muito melhor do que a portal, ou a fase portal é muito melhor que a pancreática. Então, as duas, né, você tem o mesmo tipo de recurso para passar a informação. Então, eu queria que vocês observassem o pâncreas, é um pâncreas cuja a cauda e o corpo começam super tranquilo, entretanto tem uma área de hipodensidade no parênquima pancreático ao nível do corpo e ao nível do colo, tá? E a cabeça talvez um pouco aumentada. Então, quando a gente vai analisar o pâncreas, é fundamental a gente entender como a gente mede o pâncreas, porque ele é um critério que você vai utilizar na pancreatite aguda. Sempre medir no eixo antero-posterior e entender que esse pâncreas varia entre 3 e 2 centímetros. Esperar mais para 3 na cabeça, esperar mais para 2 ao nível da cauda. Tá? Estou medindo aqui, ó, talvez não dê para vocês verem. Ele está batendo 2,3 nesse corpo cauda aqui, ó, porém na cabeça está um pouco aumentado, está batendo 3,4. Tá? Eu estou no eixo antero-posterior. E queria discutir essa área aqui com vocês, tá vendo? É uma área que eu estou aferindo a densidade dela e é uma área que está batendo 56 de densidade. Entendam, se ela bate próximo de 50, tá? Eu já trabalho com uma ideia de hipoperfusão do parênquima pancreático. Isso é super importante, isso tem que estar no laudo, tá? Então, hoje o critério de necrose, o critério mais certinho de necrose, é você medir o pré e o pós-contraste e não tem incremento, tá? Então, você medir a densidade pré e pós-contraste, era 30, ficou 30, era 30, ficou 31, era 29, ficou 30. Então, praticamente não houve alteração. Beleza, você faz o diagnóstico de necrose. Mas repare que eu falei para vocês que eu faço o protocolo direto com contraste. Então, eu não tenho a fase pré-contraste. Então, aí você tem que ter parâmetros para você caracterizar a necrose, mesmo sem ter a fase sem contraste. Qual o parâmetro hoje aceito pela literatura? 30 unidades House. Você fez lá a fase portal pancreático, 30 unidades,
você tem que pensar em necrose. A partir de 50, você tem que pensar em uma hipoperfusão severa. Só para vocês terem uma ideia, o pâncreas é um órgão que tem densidade de partes moles. Habitualmente, varia aí em torno de 40, 50 unidades de House. Quando você injeta em fase pancreática portal, isso aumenta de 3 a 4 vezes. Então, de 40, ele vai lá para 120, 160, às vezes 200 unidades de House. E aqui eu estou na fase pós-contraste, ele está batendo 50. Então, isso é uma área de hipoperfusão. Isso tem que estar no meu laudo, ok? Tá? Se tivesse 30, eu sugeriria a possibilidade de necrose, tá? E muito cuidado nessa fase, gente, porque nessa fase é a fase onde a gente perde o diagnóstico da necrose. A necrose histologicamente está acontecendo, mas você não tem a capacidade de fazer esse diagnóstico na prática de análise de imagem, tá? Então, esse exame, quando você pega essa hipoperfusão, eu sugiro, tá, repetir o exame em 72 horas. Estatisticamente, 72 horas a 96 horas, de 3 a 5 dias, é onde você tem a maior chance de fazer o diagnóstico da sua necrose, ok? Queria também que vocês observassem esse acúmulo de líquido aqui, ó. Eu vou chamar isso de coleção, tá? Ah, Antônio, não tem parede? Pancreatite não precisa ter parede, tá? E por que ela é importante para a gente caracterizar? Porque ela vai orientar a classificação de Baltazar, tá? E é importante que vocês entendam que são coleções distintas, ó. Tem uma na goteira paracólica esquerda, uma na goteira paracólica, espaço pararenal à direita. Ou seja, eu tenho que caracterizar números de coleções, tá? Se estão compartimentos distintos, tem mais de uma coleção, beleza? Tá? Então, vi que tem uma hipoperfusão, vi que talvez esteja um pouquinho aumentado, principalmente cabeça, né? Vi que tem mais de uma coleção, tá? Vou voltar agora à apresentação para a gente ver como a gente evoluiu. Então, como é que eu passei o laudo, tá? Pâncreas de volume normal, talvez a cabeça um pouquinho aumentada, né? Área hipodência sugestiva de hipoperfusão, colo e corpo, com densidade de até 50, mediu ali em torno de 50, 56, acometendo 30% do parênquima pancreático. Há coleções fluidas peripancreáticas em topografia pararenal bilateral, goteiras parietocólicas, os aspectos são de pancreatite inflamatória aguda, com coleções necróticas agudas, Baltazar é. E possibilidade de coleção necrótica intrapancreática, realizar controle por imagem em 48 a 72 horas a critério clínico. Uma autocrítica ao laudo, né, nosso. Eu tiraria a informação coleção fluida e coleções necróticas. Coleção fluida e coleção necrótica, é necessário a gente passar essa informação se a gente sabe se é uma pancreatite edematosa ou se é uma pancreatite necrótica. Se eu tenho dúvida nessa informação, mantenha só a formação de coleção, ok? Se você não conseguir bancar necrose, porque uma palavra está contradizendo a outra. Se é uma coleção fluida, ela é uma pancreatite edematosa e não é necrose. Se eu estou interpretando aqui embaixo como coleção necrótica, é uma coleção necrótica de uma pancreatite necrótica aguda, tá? Então, as duas frases não combinam junto no mesmo parágrafo, beleza? E talvez aqui eu colocasse com a cabeça com um discreto aumento volumétrico, ok? Então, gente, medir o pâncreas sempre no eixo antero-posterior, densidade do pâncreas de partes moles, injeto contraste fase pancreática portal aí, pode esperar um incremento de 3 a 5 vezes o que ela era, ok? Classificação de Baltazar, super importante, tem que estar no laudo. Primeiro aspecto, gente, classificação de Baltazar é uma classificação de entrada do paciente, tá? Então, o Baltazar, quando quis escrever isso, tá, em 1985, que até hoje ela é utilizada, aí 35 anos de idade para a classificação de Baltazar, tá? Ele quis fazer uma classificação, não precisa da administração do meio de contraste venoso, e que ele queria prognosticar a pancreatite aguda. O clínico sabe, o cirurgião sabe, o intensivista sabe. Então, vocês vão poder colocar no laudo que vai ser uma informação que ele vai utilizar aquela informação para gerar prognóstico. E o que ele viu? Ele viu que o pâncreas normal, ele passou, pode ter pancreatite, ele passou como classificação A, tá? Você tem um aumento pancreático e apenas um aumento pancreático, classificação B. Independente de ter aumento pancreático, se há infiltração da gordura peripancreática, pancreatite Baltazar C. A, B e C com baixíssimos índices de complicação, morbidade e mortalidade beirando ao zero, beleza? Entretanto, quando você tem uma coleção peripancreática, Baltazar D, 2 ou mais coleções, Baltazar E, os índices de maior mortalidade sobem, tá? Então, do C para o D que é a virada do prognóstico da pancreatite aguda.
Então, só para dar exemplos, paciente Baltazar A chegou com dor abdominal, vômito, amilase lipase aumentada no serviço de emergência. Amilase lipase 3 vezes o valor normal, dor típica, critério de pancreatite aguda. Ah, pâncreas normal? Não tem problema nenhum. 25% das pancreatites têm um pâncreas normal. Aumento do eixo anteroposterior, densificação da gordura adjacente, coleção e mais de uma coleção. Às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida entre densificação e coleção. Eu costumo fazer uma correlação do opacidade de vidro fosco e consolidação. A densificação é como se fosse uma opacidade de vidro fosco. Eu consigo ver estruturas de permeio. Quando eu tenho a coleção, oblitera a gordura, eu não vejo nada que tem de permeio. Tá? Então, uma coleção de 2 ou mais coleções beleza? E necrose. Então, vamos lá. Necrose é um dado importante, muitas das pessoas têm dúvida, têm dificuldade. Então, alguns critérios tópicos importantes para a gente entender. Ela começa nas 48 horas iniciais da pancreatite aguda, histologicamente, mas você não consegue fazer esse diagnóstico na fase inicial. Corre em 20% das pancreatites agudas, seja coleção, seja necrose pancreática ou peripancreática. É menos prevalente na cabeça. A cabeça é mais vascularizada que o restante. E intimamente relacionado às fases graves, Baltazar, D e E. O pâncreas normal com uma densidade de torno de 40 a 50, subindo pode subir até 200. Quando você tem menos de 50 unidades RAS, pensar em hipoperfusão. E se você tem menos de 30, pensar em necrose. Tá? Ausência de RAS, se você tiver o pré e pós-contraste, você também pode utilizar. Os pitfalls, eles ocorrem nas 48 horas iniciais, onde o cara tem necrose e você não faz o diagnóstico. Então, na realidade, ele vai ter falso negativo, não há falso positivo de necrose. Se eu vejo lá, não impregnou absolutamente nada, eu tenho, sei lá, 2, 3 horas de pancreatite aguda, é necrose com 2 ou 3 horas de pancreatite aguda. Beleza? O Baltazar, além disso, ele fez alguns estudos que demonstrou que quanto maior a extensão da necrose, pior o índice de mortalidade do paciente. Ok? Então, vamos lá, o mesmo paciente fez uma colangiorressonância, tá? E, ao ver esse caso, eu queria que a gente pensasse, tem indicação de fazer colangiorressonância na pancreatite aguda? Como eu faço o protocolo da colangiorressonância? O que eu tenho que procurar? O que eu vou descrever? O que eu vou utilizar do método para colocar no meu relatório? Então, vamos lá. Ele fez esse exame no dia seguinte, então, dia 18 aqui, ó. Tá? Então, no dia 18, vamos começar sempre a nossa análise com ponderação T2, planos axial e coronal. Tá? Então, repara que ele já começa a ter um líquido maior, tudo infiltrado, por isso que é difícil a gente analisar o Baltazar depois que chega, porque você começa a hidratar o paciente. Um dos fatores básicos do tratamento da pancreatite é a hidratação. Você hidrata e começa a ir líquido para tudo quanto é lado, ele está todo inflamado. Então, aí você perde meio parâmetro, o benefício da classificação de Baltazar. Pâncreas aumentado de tamanho, tá? Vamos analisar aqui, ó. Sempre fazer colangiorressonância, a gente quer a grande informação, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de exame, a gente faz a colangiorressonância principalmente para ver se tem coletocolitise. A principal causa de pancreatite aguda é a litiase. Então, a informação é essa. Repara que a colange é feia. A colange é feia. Esse cara tem filtração líquida para tudo quanto é lado e a colangiorressonância dele é feia, tá? Mas a informação que a gente tem que dar é essa, não tem coletocolitise. Outra informação importante é ver se esse paciente tem variação anatômica ductal pancreática que favoreça o diagnóstico de pancreatite aguda. E aí eu estou falando de pâncreas de Wilson, tá? Mal consigo ver o ducto Wilson aqui, então o método não permitiu eu caracterizar pâncreas de Wilson, tá? Outros dados interessantes, eu vejo melhor anatomia cavitária. Se eu tiver alguma eventual contraindicação de TC, vamos lá, uma paciente grávida, né? O seu aparelho de TC parou, você pode perfeitamente passar as informações através da ressonância magnética. E como a dúvida, ou uma das dúvidas era a presença de necrose, vamos analisar o estudo pré e pós-contraste, né? Então, botei aqui de um lado a fase pré-contraste e a fase pós-contraste. Observem como está hipointenso aquela área do pâncreas. Então, eu posso bancar que tem necrose aqui? Qual o melhor critério para utilizar na ressonância para dizer que tem necrose? Sem dúvida nenhuma, subtração. Tá? Então, eu vou colocar subtração aqui, eu vou subtrair a fase portal menos a sem contraste. E aí, o que eu vou obter?
eu vou obter, ó, olha o pâncreas aqui, gente, ó, tem um gap de pâncreas nessa região, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó, tá? Então, ó, eu tenho a cabeça e eu não tenho, ou praticamente não tenho, tecido pancreático aqui. Ou seja, quer dizer que entre a fase sem contraste e a fase pós-contraste, eu não ganhei nenhum incremento de sinal nessa região. Isso é um índice de alta suspeição para necrose. Se eu quiser bancar que tem necrose aqui, aí sim eu posso chamar de coleção necrótica aguda. Beleza? Então, a gente já viu ponderação T2 para ver anatomia, vimos o estudo de colangiografia para ver se tem coledocolitíase ou variação anatômica ductal, tá? E vimos o estudo pré e pós-contraste para dizer se tem ou não necrose. Vamos voltar ao caso. Então, o que ficou, em resumo, vou passar, talvez tenha ficado pequenininho aqui para vocês, mas a gente passou como impressão, pancreatite necrótica aguda, com necrose estimada de 30%. Antônio, como eu estimo a necrose? Visualmente, gente, não tem nenhum critério para você medir, aferir, é visualmente. Você tem que estimar se ele pega 1/3 do pâncreas, 30%, se é de 1/3 ao meio, de 30 a 50, ou se é mais do que a metade do pâncreas, tá? E coleções necróticas peripancreáticas. Beleza, aquelas coleções, ele está com necrose no pâncreas e ele está com necrose da gordura peripancreática. Aqui eu já posso bancar que é uma coleção necrótica e que essa pancreatite é uma pancreatite necrótica. Continuei com Baltazar, tá? E aí algumas outras. Beleza? Bom, então, o que eu devo passar no estudo de ressonância? Se tem coledocolitíase, se tem variação anatômica ductal importante, passar informações da cavitação, da cavidade abdominal, eventualmente o sangramento T1 FET7 você vê muito melhor do que você vê na tomografia computadorizada e contraindicação da TC. E aí, paciente alérgico e outro, você precisa passar informação de necrose, a paciente é grávida, a sua TC parou, você pode utilizar a ressonância magnética. Beleza? E para finalizar esse caso, esse paciente fez um controle no dia 19/7. Muito provavelmente que no primeiro exame a gente sugeriu, tá, a necessidade de fazer o controle por conta daquela hipoperfusão. Então, só para bancar aqui para vocês, a gente entender que no dia 19 ele fez esse controle, tá? Vou botar aqui, ó. Acabou fazendo um estudo pré e pós-contraste, tá? Vou botar aqui para vocês. Então, no estudo pré e pós-contraste, ver se eu ponho o pré aqui, ó. Então, vamos ampliar, vamos lá para a zona do agrião. E olha como está meu pâncreas naquela região. Ó. Naquela região, se eu for avaliar a densidade do meu pâncreas, olha que ela está batendo 26, tá? 26 unidades Rauscher, tá? Então, ela já entra pelo critério dos 30 unidades Rauscher, direto com contraste. E se eu fizer a análise do pré-contraste, ó, 33, parece até que ela diminuiu. Possivelmente aqui deve ter alguma área de sangramento, algum tecido que eu não estou andando. Se eu botar aqui, ó, ele pode até cair mais um pouquinho, tá? Então, ó, vai a 30, tá? Então, certamente tem necrose, é uma pancreatite necrótica, eu estou chamando 30% de necrose, né? Com coleções adjacentes. Já me permitiu a gente fazer o diagnóstico, passar todas as informações necessárias para a condução desse paciente, ok? Então, a gente já passou essa informação, ó, a densidade baixa, configurando coleção necrótica aguda pancreática, ok? Então, vamos lá. O Baltazar, além da classificação de Baltazar, ele desenvolveu o que a gente chama de, eles chamam Severity Index by CT, né? Então, é um índice de gravidade por tomografia computadorizada. Ela não é muito utilizada, mas ela é importante para a gente ver o prognóstico desses pacientes. O que o Baltazar fez? Ele pegou a classificação dele de AE e pontuou de 0 a 4. Depois ele fez o seguinte, ele pontuou de 2, 4, 6 se havia necrose menos de 30%, de 30% a 50% ou mais de 50%. Ou seja, o cara pode ter uma pancreatite extremamente leve, um Baltazar A e sem necrose, que ele vai ter um índice de gravidade 0, ou extremamente grave. Ele vai ter um Baltazar E, 4 pontos, mas 6 pontos de mais de 50% de necrose. E esses índices estão intimamente relacionados à maior mortalidade. Entendam que na fase inicial da pancreatite, gente, quem diz o prognóstico é critério clínico laboratorial.
Vamos lá, parte 3, critérios de Hanson, que vocês já devem ter visto isso, tá? Depois da primeira, a partir da segunda semana, quem dita o prognóstico da pancreatite é a imagem. Então, aqui a importância da gente ver essas alterações, ok? Então, para finalizar, eu só queria passar uma informaçãozinha de terminologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar diferenciar da pancreatite, porque elas têm evoluções totalmente distintas, é a pancreatite edematosa da pancreatite necrótica. Aqui, o cerne da doença é um edema generalizado, pancreático, peripancreático. Aqui não, o cerne da doença é uma necrose, seja do pâncreas ou da gordura ao seu redor. A coleção existente na pancreatite edematosa, eu vou chamar de coleção fluida ou coleção líquida peripancreática aguda. A coleção existente na pancreatite necrótica, eu vou chamar de coleção necrótica aguda. Entendo que ela pode ser pancreática ou peripancreática. Já a coleção fluida, se eu tiver ela no interior do pâncreas, opa, isso é uma necrose. Não tem liquefação no interior do pâncreas. A coleção da pancreatite edematosa ela é peripancreática. Todas essas situações elas podem estar estéreis ou infectadas. O interessante é que depois de 4 semanas, se elas não forem reabsorvidas, eu vou chamar a minha coleção fluida peripancreática de pseudocisto e minha coleção necrótica aguda de necrose compartimentalizada, Walledorf necrose, ou como vocês queiram chamar. Da mesma forma, isso pode estar infectado, isso pode estar estéril. Essas são terminologias atuais da gente colocar no laudo, ok? Então, pontos de aprendizado, TC é o método de eleição para a gente fazer o diagnóstico e estratificação da gravidade na pancreatite aguda. O exame pode ser feito na fase portal pancreática, mas tem que ser feito com contraste, salvo contraindicações, obviamente. Revimos aí a classificação de Baltazar e talvez tenha apresentado para algum de vocês o índice de gravidade pela TC. Critérios diagnósticos de necrose e a extensão de necrose são fundamentais, tem que estar no laudo. Então, utilizar aquele parâmetro da hipoperfusão abaixo de 50, os 30 de unidade para a gente caracterizar, densidade pré e pós também caracterizar, tá? Indicações de como fazer e como procurar na coluna de ressonância para aquele paciente com pancreatite aguda. Vamos ao segundo caso, eu vou continuar na vibe ainda da pancreatite aguda, mas eu queria que vocês prestassem atenção onde está centrada a inflamação e quais são os achados de imagem nessa topografia. Então, tratava-se de um homem, 66 anos, hipertenso, passado de colecistectomia por litise, dor abdominal em queimação no andar superior, com distensão, vômitos de início após libação alcoólica e alimentar 24 horas atrás. Sem melhora após o uso de medicação, procurou o serviço de emergência, a mesma data do nosso outro paciente. Repare que a amilase e a lipase não estão muito altas, ó, nível relativamente baixo, tá? Então, vamos de novo prestar atenção onde estava centrada a inflamação, beleza? Então, vamos lá. Esse paciente, 66 anos. Então, nesse caso aqui, talvez por uma indefinição diagnóstica, foi feito estudo pré e pós-contraste. Tá? Então, ó, vamos andar com ele. Então, vamos andando com ele. E aqui está o pâncreas, né? Praticamente normal, só que vai chegar nessa região aqui, gente, ó, começa a ter uma infiltração da gordura e talvez até um aumento pancreático. Ele está batendo 3,4, tá? Eu vou primeiro mostrar aqui, ó, no sem contraste, uma alteração que eu quero que vocês observem. Calcificação nessa região, tá vendo? Calcificação nessa região. Depois, no pós-contraste, ó, dá até para ver, talvez até 2 calcificações, tá vendo? 2 calcificações. Queria que vocês observassem onde está a inflamação, que é a cabeça por ascenso ensinado, mas repara aqui, nessa interface eu tenho bastante inflamação, tá? E repara que ela gera uma parede do duodeno um pouco assimétrica. Essa parede aqui, ó, relacionada ao pâncreas, ela está mais espessada do que a parede da convexidade, tá? E aqui está a luz do duodeno, né? Aqui está a luz, ó, luz do duodeno, beleza? Então vamos seguir essa luz e vamos observar que além dessa luz, eu tenho, opa, uma imagenzinha cística, tá vendo? Então a luz está aqui, ó, eu tenho uma imagenzinha de comportamento cístico aqui, tá? Então o que a gente tem? A gente tem uma inflamação que ela é regional no pâncreas e ela ocupa o espaço duodeno pancreático,
tá? Que eu vou chamar de suco duodeno pancreático. Associado a esse, eu tenho pelo menos uma imagem cística e 2 focos cálcicos, ok? Vamos voltar à apresentação. Então, ó, aumento volumétrico da cabeça pancreática do processo ensinado, associado à densificação dos planos adiposos adjacentes, sugerindo representar alteração inflamatória infecciosa. Talvez infecciosa aqui eu retirasse do laudo. Nota-se também espessamento das paredes do duodeno com infiltração do suco duodeno pancreático. Beleza. Há pelo menos uma formação cística nessa topografia e 2 focos cálcicos associados. A possibilidade de associação com pancreatite do suco duodeno pancreático deve ser considerada, tá? Então, talvez eu retirasse essa infecciosa do meu próprio laudo. Então, esse paciente evoluiu no mesmo dia para uma colangio-ressonância, tá? Então, de novo, vamos prestar atenção naquela topografia de inflamação. Então, vamos abordar de novo, começar a ponderação T2, plano coronal e plano axial. Então, ó, vamos abordar nitidamente uma inflamação ao redor da cabeça e processo uncinado, tá? Vou ampliar aqui para vocês. E, ó, repare que tem ao menos uma imagenzinha cística, a luz do duodeno está aqui, ó, ao menos uma imagenzinha cística aqui, talvez uma segunda imagem cística aqui, ó. Repare que a ressonância era mais sensível para a gente ver as estruturas líquidas ou de conteúdo líquido, sobretudo a ponderação T2. E, de novo, meio que uma obliteração do espaço entre a cabeça pancreática e o duodeno. Ok? Calcificação vai ser difícil da gente ver por ressonância magnética. Tá? Mesmo raciocínio aqui na ponderação T2 plano coronal, ó, 2 imagens císticas. Repare que o duodeno está começando a estreitar nessa região, ó, começando a reduzir o calibre, e eu estou bem na interface do duodeno pancreático. Ok? Tá? Esse paciente também tinha, do ponto de vista aí da análise, esteatose hepática, tá? A gente observa uma queda de sinal então fora de fase. Lembrar que uma das causas importantes de esteatose é hipertrigliceridemia, tá? Esteatose é triglicerídeo no interior do citoplasma do hepatócito. Então, isso é um dado importante, é uma das causas de pancreatite, tá? Hipertrigliceridemia. Então, ele tinha questão lá da litíase, que ele já tinha sido colestectomizado, ele tinha a libação que ele fez, alcoólico, e ele tinha talvez aqui uma formação que a gente vai discutir, né? E ele tinha talvez hipertrigliceridemia. Não tinha cálculo no momento, mas ele tinha um estreitamento que é comum, porque a pancreatite era cefálica. Então, um estreitamento aqui secundário ao efeito compressivo e apertando aqui, né, a cabeça pancreática sobre o hepatocolero. Beleza? Tá? Então, vamos seguir. Vamos continuar com o caso, tá? Então, a gente mandou aqui a esteatose hepática, sinais de pancreatite aguda edematosa, classificou como Baltazar, entendemos que só havia uma infiltração líquida, uma coleção líquida peripancreática, e espessamento da parede duodenal com pequenas formações císticas no arco duodenal em contiguidade, associado à obliteração do suco na interface do pancreato duodenal, considerada a possibilidade de componente de pancreatite do suco duodeno pancreático. Ok? Então, gente, queria, na realidade, reforçar esse conceito de pancreatite do suco duodeno pancreático ou suco duodeno pancreático. O suco duodeno pancreático é um local, uma anatomia, tá? Que pode ocorrer vários eventos. Pancreatite habitualmente crônica, que ocorre, mas ela pode ter até pancreatite aguda. Inclusive, pode ter pancreatite crônica com exacerbação de processo agudo. Tá? Então, entendam como suco duodeno pancreático uma área anatômica de interface entre a cabeça do pâncreas e a concavidade duodenal. Beleza? A pancreatite aguda, né, a pancreatite que ocorre aí, ela é descrita como groove pancreatitis ou distrofia cística do duodeno. Então, o groove pancreatitis predominando um tecido na interface do duodeno pancreático. E a distrofia cística do duodeno predominando essas formações císticas, geralmente relacionadas à parede duodenal. Tá? O que a gente tem é uma inflamação nesse espaço duodeno pancreático, pode ser agudo crônico ou crônico agudizado, tá? Então, o que a gente teve foi inflamação aguda, talvez um discreto tecido de partes moles, com pequenas formações císticas, e, infelizmente, o diagnóstico diferencial é lesão tumoral no suco duodeno pancreático, pensar os tumores periampulares. Beleza? Então, um exemplo de arquivo meu de uma pancreatite crônica com pancreatite aguda exacerbada e componente de doença no suco duodeno pancreático. Então, observem o pâncreas,
calcificações, o vírsum ectasiado, tá? Então, achado de pancreatite crônica, densificação da gordura, o paciente chegou pela emergência com dor, náusea, vômito, duodeno, interface entre o duodeno, olha, um tecido com partes moles e formações císticas de permeio, tá? Então, esse paciente é um paciente completo. Ele tem pancreatite crônica do suco duodeno pancreático com componente sólido e cístico associado a uma agudização desse processo, ok? Terceiro caso para a gente discutir, um caso de carcinose de Delgado. Tratava-se de um homem de 52 anos, sem comorbidade, entrou no serviço de emergência com história de epigastralgia, que piorou, né? Ele vinha com 6 dias de epigastralgia, ela piorou no dia que ele procurou o hospital, associada a náuseas, vômitos e diarreia. História patológica pregressa, uma herniorrafia inguinal há 30 anos, laboratório com 12.400, sem desvio à esquerda, PCR também praticamente normal, demais exames sem alterações, solicitada TC de abdômen pélvico com posterior realização de ressonância. Então, vamos ao caso. TC, mesma semana, tudo ocorrendo na mesma semana. Então, esse daqui era, deixa eu só voltar aqui, 52 anos, então ele está aqui. Então, essa TC. Foi feita uma TC com um protocolo de dor abdominal, né? Então, a gente faz um estudo direto com contraste, é isso que eu preconizo. Então, vamos avaliar aqui, ó, um estudo direto com contraste. Já vou ali na confusão que ele apresentava. Então, ó, uma distensão de alças de intestino delgado no mesogástrio, tá? Queria que vocês focassem nisso aqui, ó, nesse espessamento, com uma impregnação maior do que o restante da parede do intestino, tá? E desses componentes aqui, ó, um componente mesentérico e esse daqui. Repare que esse aqui, ó, é meio espiculado, isso vai ser importante para o diagnóstico diferencial, tá? Esse aqui talvez com um contorno um pouco mais arredondado. E repara que essa alça, se você seguir ela, ó, ela sofre algumas áreas de redução do calibre. Aqui é uma delas, onde tem a possível lesão com maior impregnação. Tá? Se eu seguir, ó, aqui parece ter outra área de redução do calibre. Tá? E se eu seguir, por exemplo, esse segmento aqui, ó, uma outra área aqui, ó, redução do calibre, inclusive com repuxamento por essa estrutura mesentérica. Ok? Tá? Vou botar o plano coronal só para a gente ter uma ideia desse padrão de apresentação. Então, vamos lá. Ó. Distensão de alça, padrão de small bowel sign of fezes ressecadas no intestino delgado, um espessamento parietal curvo, isso vai ser importante para o diagnóstico diferencial, um comprometimento mesentérico espiculado, tá? Um outro aqui talvez mais de contorno regular, mas esse aqui nitidamente espiculado, com áreas de retração em relação às alças e um comportamento curvo, beleza? Então, vamos voltar ao caso, tá? Então, a gente deu essas apresentações, exatamente isso que eu falei, gente, espessamento parietal, com densidade mais elevada porque estava impregnando, a medida. Já colocamos com essa combinação a possibilidade de ser uma lesão, um tumor carcinóide de intestino delgado, com uma metástase mesentérica linfonodal, tá? Essa combinação é extremamente direcionada para o diagnóstico de tumor carcinóide, tumor neuroendócrino intestinal tipo carcinóide, beleza? Como eu falei para vocês, o paciente também foi submetido à ressonância, então a gente vai voltar à ressonância, que tem mais dado de importância aqui do paciente, tá? Então, na ressonância, tá feita no dia seguinte, tudo aí dia 16, 17, já vou começar aqui com vocês, tá? Então, ó, ponderação T2, planos axial e coronal, paciente já com um pouquinho de líquido, né? Queria que vocês observassem essas alças aqui, ó. Olha, gente, como tem um edema, tá? Um edema da submucosa dessas alças, tá? Isso sugere congestão, possivelmente isso aqui tem envolvimento vascular venoso, tá? Por conta dessa lesão aqui, meio fibrótica, desmoplásica, especulada. Olha a nossa lesão na alça, talvez de novo um padrão meio curvilíneo, tá? E com as alças distendidas, com áreas segmentares de redução do calibre, tá? Densificação e filtração da gordura adjacente e as lesões mesentéricas, essa com contorno mais regular, essa com contorno mais especulado.
plano coronal vai me passar mais ou menos a mesma situação, tá? Minha lesão na alça, minha lesão mesentérica, espiculada, e a outra lesão mesentérica com contorno um pouquinho mais regular. Acho super importante a gente avaliar aqui difusão, tá? Então, vou colocar difusão aqui, ó. O mapa que deve estar aqui embaixo. Aqui o mapa. Então, ó, vamos já lá no maior valor de B. Olha a minha lesão no maior valor de B. Olha o mapa de ADC. Então, a lesão intestinal ela está aqui, gente, tá vendo? Aqui a lesão. Olha o mapa de ADC bem preto, ou seja, alta celularidade. E a doença mesentérica da mesma forma. Aquele componente mais especulado, ó, o mapa aqui bem preto. E o componente mais arredondado, mais superior, ó, também bem preto no mapa e bem branco, tá, no maior valor de B. Ou seja, a celularidade aumentada. Tá? Então, tudo batendo com o raciocínio de um tumor carcinoide. Lesão de alça intestinal, um espessamento parietal assimétrico, curvilíneo, sólido, hipervascular, com lesão mesentérica com características similares. Falei que era hipervascular, mas vamos ver se ele é hipervascular mesmo, né? Vamos botar um sem contraste, vamos botar um arterial, vamos botar aqui talvez um tardio, um portal, tá? Então, deixa eu ampliar aqui. E olha como ela ascende mais na fase arterial, a minha lesão. Tá vendo? Lesão bem ascendendo, e aqui dá para ver bem o aspecto curvilíneo, que eu quero que vocês prestem atenção nessa informação. Beleza? Então, vamos voltar ao caso. Então, por que eu devo pensar em carcinose nesse exame, gente? Então, vou botar alguns aspectos aqui das imagens, porque eu pensei e porque vocês devem pensar em carcinose. Vamos lá. Lesão sólida, curva de Delgado. Então, a desmoplasia, a fibrose existente nesse tipo de lesão, ela gera esse contorno, né? Ele até é descrito como curva do grampo de cabelo, né? Vou mostrar ainda para vocês esse tipo de apresentação. Comportamento hipervascular, ou seja, ela ascende mais na fase arterial do que nas demais fases. Um adenocarcinoma, por exemplo, ele não tem esse comportamento hipervascular do tumor carcinoide. Tá? Restrição de fusibilidade da água, é uma baita restrição. Lesão mesentérica e espiculada, isso é um implante nodal espiculado. Os implantes das lesões tumorais geralmente têm um contorno bem regular. Lesão mesentérica, hipervascular e com difusão restrita, ou seja, além dele ser espiculado, tá? Ele é hipervascular, ele pega contraste mais na fase arterial, ele tem uma baita restrição de fusão e sinais de obstrução e injúria vascular associada. Então, essa combinação me direciona certinho para o diagnóstico de carcinose. Tá? Bom, conversei com o cirurgião, perguntei se estava obstruído, que a gente tinha visto um edema, eu achava que era um edema mais de lesão vascular. Ele falou sim, estava obstruído, sim, inclusive invadindo em 2 pontos. Depois que eu retrospectivamente fui no exame, vi que tinha inclusive mais de um ponto de obstrução, pedi para ele fotografar, ele achou que era meio difícil. Aliás, ele como fotógrafo é um belo cirurgião, vou mostrar aqui para vocês. Está aqui a peça, gente, que ele tirou. E repara, eu achei até que tinha algumas alças mais escurinhas, tá? Com possível sofrimento vascular, mas ele falou que não tinha, enfim. E o diagnóstico final, neoplasia neuroendócrina bem diferenciada, tá? Um índice mitótico baixo, o índice de Ki67 ainda não saiu, tá? Isso só sai na imunohistoquímica, mas possivelmente, como tá as outras características de bem diferenciada, ele vai dar um carcinose G1, né? Um tumor neuroendócrino de baixo grau G1, possivelmente. Beleza? Então, esse artigo é um artigo bem legal da Radiographics sobre tumor carcinoide, né? E ele fala dessa apresentação curva, né? Pelo tecido fibrótico, né? Que forma esse kink, né? Esse hairpin turn, né? Essa curva em grampo de cabelo, que ele mostra essa curvatura aqui, como se fosse a curvatura de um grampo, como se fosse a curvatura aqui da lesão. Tá? Um sinal, inclusive, que é um touch point aqui para vocês utilizarem na prática do dia a dia. Tá? E talvez a gente ficou, o nosso cirurgião aqui não ajudou a gente a ver essa curvatura, né? Mas se você pegar na foto do artigo, ó, ela mostra direitinho a curvatura que eu estou querendo dizer. Beleza? São 2 artigos aqui que eu recomendo para vocês, tá? Vocês darem uma olhada. Esse daqui é um artigo da FIP, esse daqui é um artigo multi-institucional, inclusive com a Clínica Maio participando, tá? E eles fazem uma revisão bem legal sobre tumor carcinóide no delgado. Então, eles dizem mais ou menos que a prevalência de sexo masculino e feminino é a mesma, a idade média é 55 a 65 anos,
a maioria deles é maligno, porém de baixo grau, produz serotonina, porém, na maioria das vezes sem repercussão clínica, calcificação 70%, que no nosso caso não tinha, metástases principais para glândula, segundo para fígado. A clínica pode ser de obstrução, pode ser de neurovascular, pode ser de sangramento intestinal, quando presente. Desmoplasia marcante, gente, marcante, gera esse espessamento parietal assimétrico, gera curvatura intestinal em grampo de cabelo. Associado a essa desmoplasia, hipervascularização e difusão restrita nos vão orientar para o diagnóstico de carcinóide. Metástase ganglionar mesentérica também com desmoplasia, aspecto de roda de carroça, raios de sol, com hipervascularização e difusão restrita. Ok? E saideira, o último caso, um caso rapidinho, que eu apresentei como um caso desafio para vocês aí durante a semana, né? Uma alteração focal. Estou na vibe aqui das pancreatites, era mais uma pancreatite, paciente com amilase lipase elevada, 37 anos, dor abdominal, tinha uma gastropastia redutora recente, o ultrassom dela foi normal. Queria mostrar a TC dela, vou mostrar aqui mesmo para vocês. Tá? Ela vai passar rapidinho, mas eu posso identificar depois, ou seja, tinha uma aripodência ali no segmento 4, vou passar mais devagar depois, dar uma geral aqui para vocês. Pós-contraste, ó. Então, aripodência pré e pós-contraste, eu vou voltar essa imagem, tá? E a gente vai poder ver um pouco com mais calma, ó. Tá? Talvez até algumas estruturas vasculares passando de permeio nessa região, beleza? Tá? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, tá? Vou mostrar de forma estática, ó, área hipodensa pré-contraste e área hipodensa pós-contraste, talvez umas imagens lineares sugerindo vaso de permeio. Mesmo paciente aqui, ó, pré e pós-contraste, para a gente ter bem essa noção, bem a topografia, junto ao ligamento falciforme, aspecto anterior do fígado, segmento 4, local mais comum dessa alteração. Tá? Mesmo paciente fez uma ressonância de abdômen, então vamos lá, ressonância de abdômen, vamos focar aqui, ó, na ressonância. Então, na ressonância, eu vou botar primeiro o T2 e vou botar um in outphase, tá? A gente vai fazer um raciocínio mais direto dessa alteração. Então, analisando essa alteração no in outphase, quando a gente vai exatamente nela, o que a gente observa? Então, vamos lá. Olha o sinal no in phase e olha o sinal no out phase. Na realidade, eu tenho uma queda de sinal no out phase. Isso me traduz que eu tenho dentro do voxel que eu estou analisando aqui, representatividade de água e gordura. Tá? No abdômen, no fígado, tipicamente esteatose e lesões com gordura. Tá? Disparado esteatose. Esteatose, o que a gente tem? A gente tem triglicerídeo dentro do citoplasma do hepatócito. Um hepatócito é bem menor do que um voxel de ressonância magnética, que é a menor unidade de avaliação de ressonância magnética. Então, eu tenho vários hepatócitos aqui, contendo triglicerídeo no interior do citoplasma, e isso me permite uma queda de sinal. Tá? Repare que tem um sinal elevado na ponderação T2, porque a gordura na ponderação T2 ela tem um sinal um pouquinho elevado. Lembra que é uma sequência ponderada em T2 com tubo espinheco. Isso é uma sequência RACE, é Ralph Acquisition tubo espinheco. Nesse tubo espinheco, entre os passos de TR, eu tenho aquisição de vários tempos de eco. Tá? Possivelmente o tempo de eco efetivo ele é relativamente alto, deve estar 80, 90, para me dar uma representatividade mais de T2. Mas eu tenho contribuindo para a formação dessa minha imagem tempos de eco relativamente baixos, que fazem com que a gordura fique com um sinal bem alto. Por isso que aqui tem um sinal alto também nessa região. Beleza? Tá? Então, queria que vocês observassem e tivessem essa ideia. Eu faço também uma sequência aqui, ó, que é uma sequência, mostrar aqui para vocês, tá? É uma sequência de quantificação de gordura, que a gente chama de PDFF, essa quantificação, na qual a gente chama sequência multi-eco, que nos possibilita fazer o cálculo da fração de gordura. Então, eu vou fazer a fração de gordura aqui, ó, e a fração de gordura aqui, ó. Então, a fração de gordura no fígado normal está batendo 6,7. O normal é 5,6. Então, ou é um fígado normal com uma mínima esteatose. E na minha região suspeita, ela está batendo 33%. Tá? 33% equivale a uma esteatose acentuada, ou seja, tem depósito de gordura e é um depósito razoável nessa região.
ok? Então, vamos voltar ao caso. E eu queria discutir rapidamente com vocês sobre o que a gente chama de terceiro fluxo hepático. O artigo que, assim, pai dessa alteração, que é citado em todos os outros artigos que falam sobre o terceiro fluxo hepático, esse aqui é o de 2001, do Yoshimitsu, tá? Que ele mostra 3 tipos de circulação, depois tem outros, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, 3 tipos de circulação que elas entram dentro do fígado, independente de artéria hepática e de veia porta. Que são o primeiro e segundo fluxo hepático, por isso que a gente chama de terceiro fluxo hepático. Essas circulações, elas vascularizam o fígado ao redor da vesícula biliar, são as veias pericolicísticas. Eles vascularizam o fígado no aspecto dorsal do segmento 2 e 3, chamado sistema parabiliar, representado principalmente pelas veias gástricas aberrantes direita e esquerda. E, por fim, eles podem vascularizar também, e é a história do nosso paciente, a região anterior aqui, ó, dos segmentos 4 e 3, mais no segmento 4, que é o sistema paraumbilical epigástrico, representado pelas veias de Sapei, tá? E em algumas dessas situações, a gente pode gerar alguns distúrbios metabólicos associados com esteatose focal ou área palpada em esteatose. Então, gente, é importante que vocês saibam disso, porque são áreas de pitfall, de simulação de lesão, que não é lesão. Essa lesão aqui, que a gente viu no segmento 4, tem artigo mostrando que estudos dinâmicos demonstram a alteração perfusional, sem estar associada à esteatose, em até 14% do estudo dinâmico. Então, ela é muito prevalente. Isso pode ser um fator complicador no paciente oncológico que vocês fazerem um solagiamento. Então, vocês têm que saber que ela existe e onde ela existe. Tá? Sob o ponto de vista da esteatose, por que ela ocorre? Hoje são 2 teorias que acreditam que ela ocorre de esteatose, ou seja, então, primariamente eu tenho um distúrbio perfusional, uma alteração de perfusão, de vascularização, tá? E secundariamente eu tenho um distúrbio metabólico. Tá? Na realidade, todos nós temos isso. Todos nós temos essa circulação. O que ocorre em alguns pacientes é que esse terceiro sistema, ele não se anastomosa dentro do fígado bem com o sistema porta. Então, ele manifesta a sua vascularização. Então, se ele tem um fluxo menor do que a veia porta, ou mais lento que a veia porta, você faz a fase portal. Se ele não se anastomosar muito bem com o sistema porta, ele vai gerar uma área de hipovascularização. Ok? Isso pode ser um pitfall. E para ocorrer a esteatose, existem 2 teorias. Uma delas, acredita-se, que parte dessas veias, principalmente Sapei e a veia gástrica aberrante, elas drenam o pâncreas. Tá? E aí, drenando o pâncreas, ela geraria para essas regiões uma área de insulina maior. A insulina, ela gera formação de gordura, já está provado isso. As maiores esteatoses são os pacientes com diabetes mellitus, com resistência insulínica. A insulina dele está lá em cima, só que ela não tem função. E ela gera uma mega esteatose. Tem outro dado também interessante, pacientes com diálise peritoneal, com insulina no líquido peritoneal, eles fazem na borda do fígado esteatose, demonstrando essa ação da insulina para promover a esteatose. E a outra teoria é a teoria vascular, ou seja, esse terceiro fluxo ele leva, entre aspas, uma injúria vascular crônica, por não se anastomosar muito bem com o sistema porta, e isso ocasiona, ao longo do tempo, uma degeneração gordurosa, uma esteatose nessas regiões. Tá? Mas o mais importante, né, não é saber a fisiopatogenia, sim a localização dessas regiões. Ao redor da vesícula, aspecto anterior do segmento 3 e 4, aqui junto falciforme, e aspecto posterior do segmento 3 e 4, né, no sistema parabiliar. E aí eu levantei algumas hipóteses para o achado, né, aquele achado que a gente viu, tá? E das hipóteses a que mais explicava esse tipo de alteração era essa daqui, uma alteração perfusional determinando esteatose focal. Ok, gente? Bom, espero que tenha sido útil, tá? A gente vê esses casinhos, espero que vocês possam colocar em prática e semana que vem tem mais. Um abraço a todos.